Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de um assunto bem interessante que muitos gestores de tráfego iniciantes ficam em dúvida, que é qual eu devo utilizar, o WhatsApp ou a landing page. E ao decorrer do vídeo vamos falar um pouquinho também sobre formulários instantâneos que a gente pode utilizar ali no MetaAds e também na nossa própria landing page. Qual deles gera mais lucro para o seu bolso em 2026? Porém, para a gente responder isso, a gente tem que entender cada um deles e entender que não existe necessariamente um que vai te gerar um resultado maior ou menor, tá? Existe o que é mais coerente para a tua operação, o que é mais coerente para o teu funil de vendas, para o teu investimento, tá? Então, antes de tudo, antes de partir para cada um deles, vamos entender um pouquinho sobre cada um. Primeiro, esqueça Messenger, ligações, Instagram de DM. Isso aqui, infelizmente, não é muito eficiente. No Messenger, a maioria das pessoas não usa, então vai entrar em contato a primeira vez, vai esquecer. A mesma coisa DM, às vezes a pessoa clica, entra no Instagram direto, mas ela não responde as mensagens. Então você acaba tendo um lead frio e morno ao mesmo tempo, né? Porque se ela entrou em contato é porque ela gostou do produto, mas ela não responde. Então você acaba ficando nessa sinuca de bico, né? Vamos dizer assim. E ligações, infelizmente, as pessoas não gostam de receber ligações, né? Então, ninguém vai clicar no anúncio para ligar para você instantaneamente, né? Eles não querem ter esse problema. Então, o WhatsApp normalmente acaba trazendo uma comodidade melhor, a landing page é a mesma coisa e o formulário também. Então, não utilize esses três aqui que realmente não vai te trazer eficiência nenhuma. E aí a gente parte agora para cada uma das nossas etapas. O primeiro é o nosso WhatsApp, que o funil dele é mais curto e ele conecta o cliente muito mais rápido até você. E quando eu falo funil curto, eu quero dizer que as etapas que o cliente precisa passar para entrar em contato com a tua empresa são muito menores. Então, o tempo que ele entra no teu funil é muito curto. Então, não existe possibilidade desse meio do caminho ele não decidir falar com você, diferente das outras etapas. Na landing page, o funil é maior e tem mais dados. Ele qualifica um pouco mais o seu lead. O problema é que chega menos pessoas até você. Então o WhatsApp ele tem mais volume, enquanto a landing page tem mais qualidade. Não que o WhatsApp não vai te trazer qualidade de lead. Porém, a cada, vamos colocar 10 pessoas que entrarem em contato com você, uma, duas pessoas vão ser muito boas para você conseguir fechar. Lá na landing page, a ideia é que a sua landing page qualifique todos os leads e chegue 1 a 2 leads só para você, deixando o seu atendimento mais enxuto, mas o fechamento parecido ou até melhor. Já o formulário, ele tem uma baixa barreira, então você consegue utilizar direto na plataforma, você não precisa de uma landing page, ele qualifica também assim como a landing page, mas não tem a rapidez do WhatsApp, então ele fica meio que no meio do caminho. Então se você quiser trazer leads mais qualificados, mas você não tem uma landing page ou não quer gastar o dinheiro com isso ainda, o formulário acaba entrando muito bem. E agora a gente parte, vamos destrinchar um pouquinho mais cada um deles para a gente entender melhor. E o primeiro é o nosso WhatsApp, que é o trunfo do local para iniciantes. Então, o WhatsApp, na maioria das vezes, a gente utiliza para público local, né? Para empresas que têm empresas locais, porque eles não têm um investimento tão grande, eles não têm uma escala tão grande e eles precisam de volume de lead, né? Porque cada lead que entra é uma oportunidade. Mesmo que um seja mais quente que o outro e tenha, por exemplo, um lead morno, um outro frio no WhatsApp da empresa, eles têm a oportunidade de tentar converter aquele cliente para uma venda. Então, quanto mais volume chegar com custo mais barato, melhor para eles. E o WhatsApp, por ser um funil mais curto, a pessoa clica e já entra em contato, normalmente traz mais esse resultado e traz um resultado mais interessante. E aí, quando a gente deve usar o WhatsApp? Primeiro, investimento entre 500 a 1.500 reais. Isso daí, se a gente for fazer uma conta de padeiro, a gente vai ter uns 15 a 20, 25 reais por dia, tá? Investindo no MetaAds, por exemplo. Que é um valor ok, que qualquer pessoa consegue hoje, com capital mínimo, começar a investir em tráfego pago, e o WhatsApp acaba funcionando muito bem, né? Ele traz um volume legal, traz oportunidades legais, e a pessoa, se for uma boa vendedora, ou a empresa tiver bom atendimento, ela vai conseguir vender muito bem para aqueles leads. Segundo ponto, negócios locais, como eu falei, médicos, corretores, restaurantes, funciona muito bem o WhatsApp. Início de operação ou validação de ideia. Então, às vezes, você está num processo de entender se o seu produto vende, se o seu produto é bom, e aí você fazer o WhatsApp por custar menos é mais interessante, porque você vai ter dados de comunicação, de atendimento, que vão poder validar se é bom ou não o seu produto, com um custo mais barato. Então, para início,
é bem interessante. E a vantagem principal da Meta, segundo a Meta, taxa de conversão até 4 vezes maior do que sites. O contato humano reduz o medo na compra. Então, isso daqui, vamos lá, né? É um dado da Meta, é um dado da plataforma de anúncio. Então, logicamente, eles sempre vão proteger mais ali a plataforma deles. Porém, eu concordo que o contato humano, por você estar diretamente em comunicação com a pessoa, tirando dúvidas, você normalmente consegue converter um pouquinho mais. Por quê? Porque às vezes a pessoa entra numa landing page, fica com uma dúvida, não entra em contato. E aí você não converte. Mas se a pessoa fica com uma dúvida no teu WhatsApp, você consegue tirar a dúvida naquela mesma hora e tentar converter aquela pessoa. Então, as conversões acabam aumentando também. E aqui a gente entra nos perigos do WhatsApp, né? O que você tem que tomar cuidado para utilizar o WhatsApp quando anunciar. E o primeiro ponto é a regra de ouro da resposta, né? E eu coloquei aqui, responda em menos de 2 minutos. Logicamente, eu fiz uma hipérbole gigantesca aqui, não precisa responder em 2 minutos, mas tem um atendimento coerente, tem um atendimento rápido, que entre em contato rapidamente. Você, se você está atendendo sozinho, responda, esteja ativo todo momento para responder aos seus clientes, faça followbacks, entendeu? Então não coloque o WhatsApp e vá responder no dia anterior, porque isso não vai gerar resultado. Se a pessoa entrou em contato diretamente com você é porque ela quer entender rápido sobre o seu serviço, então você tem que estar ali disponível para atender aquela pessoa, ou usar a sua área de atendimento, né, logicamente. Se você demora, o lead vai direto para o concorrente. Então, se a pessoa quer comprar rapidamente o produto ou entender melhor o teu produto para ver se ela compra o teu ou do concorrente e você não responde, a tendência é que ela vá para o concorrente e não compre de você. E, infelizmente, a Meta tem um problema com dados, né? Então, você só tem os dados da Meta, né? Clicou no WhatsApp, chegou no WhatsApp da pessoa, não tem mais dados. Né? Só se você tiver uma comunicação com o teu cliente e ele te passar essas informações. Mas a plataforma em si não te passa isso, e isso acaba sendo um problema para uma escala, por exemplo. Né? Se você for fazer uma escala muito grande e você não tiver dados sobre isso, pode ser que a escala dê errado. Então, isso é um problema da Meta que você tem que tomar muito cuidado também. E agora a gente chega no nosso segundo destino, que é a landing page, que é a chave da escala. Né? Assim, no WhatsApp, como eu falei, a escala é mais fraca, mas na landing page a gente consegue corrigir isso daí. Então a landing page ela vai ser ideal para verbas acima de R$2.000 por mês. Então a pessoa já tem um dinheiro a mais, ela pode pagar mais caro por lead para uma qualificação melhor, para tirar a força ali do atendimento. Força eu digo, tirar o trabalho excessivo, né, do atendimento para focar só em quem vale a pena. Normalmente a gente usa muito para infoprodutos e Google Ads, e também a escalabilidade das campanhas são muito melhores. Então, quando você está vendendo um produto digital, por exemplo, que se vende automaticamente, a pessoa entra, clica, adiciona o carrinho, vai no checkout, compra, landing page é importantíssimo, porque você consegue escalar muito rápido. Imagina você tentando vender o seu produto todas as vezes para os seus clientes no WhatsApp. Pô, entra 10 pessoas querendo comprar, você tem que gerar a ordem de venda, tem que entender o cliente, tem que vender o produto, tem que enviar o produto, aí a escala já está quebrada aí. Agora, se você tem uma landing page que faz toda essa automatização de venda, você consegue colocar R$1.000 por dia, se você quiser, que vai estar vendendo, vai estar entregando produto, vai estar gerando resultado, porque a escala funciona automaticamente. E aí aqui, como eu falei, o funil da landing page é muito maior, né? Então a gente vai ter um funil aí, eu coloquei um funil mínimo, mas lógico que vai ter funis maiores, mas o mínimo é sempre o anúncio, vai entrar na landing page, que vai ser o filtro do teu cliente, então ele vai ler algumas informações da landing page, vai ver se vale a pena para ele ou não, se ele quer aquele produto realmente ou não, e aí depois ele entra realmente no seu WhatsApp ou no teu checkout, né? Depende do que você estiver vendendo. E aí é aquilo que eu falei, no final do funil vai chegar menos cliente, mas vai chegar menos cliente qualificados, né? Mais clientes qualificados e menos clientes desqualificados. E aí o benefício só entra em contato quem realmente entendeu o valor do produto. Seu site é um grande filtro. E aqui a gente entra na maior vantagem que a landing page consegue te entregar, além, logicamente, da escala que eu já citei, que é a vantagem injusta do pixel. Ou seja, a landing page consegue te entregar muito mais dados do que a Meta consegue te entregar. Então isso para monitoramento de evento, treinamento de algoritmo, escala mais assertiva, tudo isso a landing page consegue te entregar e a Meta não. Então aqui você consegue monitorar quantidade de page view, lead, de venda, carrinho em tempo real, e a plataforma, o anúncio, consegue otimizar muito melhor para esse público. Então, nesse caso, você consegue usar os dados do Google, do TikTok, da Meta, tudo ao mesmo tempo,
E o Pixel vai conseguir entender qual é o teu público ideal e em todas elas vai entregar o público mais qualificado possível para tua landing page para gerar um resultado mais interessante. Então, o Pixel, os dados que a landing page te entrega são muito importantes e para quem quer estar em outro nível, né, ter uma escala mais forte, a landing page vai entrar muito bem. E aqui a gente entra na matemática do custo por lead, né, quanto realmente pode custar o nosso lead por cada plataforma. E aí, no caso, lógico que eu coloquei números fictícios aqui, ilusórios, né? Só para a gente simplificar com números redondos. Mas no cenário A, que a gente utilizaria o WhatsApp, a gente conseguiria, por exemplo, 10 leads a R$10, um total de R$100, um lead qualificado e faria ali uma venda. Por exemplo, tá? Isso, lógico, de novo, se chega a 10 pessoas no seu WhatsApp e você só converte uma, lógico que o atendimento também vai ter um tipo de falha. E aí, no WhatsApp, você pode converter 2, 3 vendas, dependendo. Mas para simplificar o exemplo, fica mais fácil colocar uma só. E aí, no caso, no cenário 2, um lead chega no teu WhatsApp por R$100, mas você consegue converter mais rapidamente. Porque os outros 9 desistiram de entrar em contato com você na landing page porque viram que o produto não é para eles. Então, eles não entram no teu atendimento e você acaba reduzindo mão de obra de atendimento. Então, nesses dois casos fictícios, nós teríamos o mesmo resultado, só que em um lado a gente tem mais dados e tem menos trabalho, que é no caso da landing page, e no outro lado a gente tem mais oportunidades, sim, que a gente pode tentar mais fechamento, mas a gente tem mais trabalho de mão de obra e tem menos dados da nossa operação. Então, como eu falei, não existe certo, não existe errado, não existe um é melhor que o outro. Você vai ter que identificar qual é o melhor para a tua situação, para a tua empresa no momento e o que é melhor para a tua operação rodar mais e gerar mais resultado. E aqui a gente pode entrar para fechar com todos os destinos o nosso formulário, que, como eu falei, é um meio termo entre o WhatsApp e a landing page. O primeiro ponto positivo é facilidade de preenchimento com dados automáticos da meta. Então, você faz um formulário automático na meta, por exemplo, e quando a pessoa entra, automaticamente aparece lá o nome dela, o WhatsApp, o telefone, porque já puxa os dados. Então, isso é bem interessante, reduz um pouco o atrito da pessoa querer entregar os dados ou não, porque às vezes a pessoa entra no formulário, não tem paciência para colocar os números e desiste. Então, com esse preenchimento automático, é bem legal e facilita bem. E o ponto negativo, eu vim com o fenômeno do dedo gordo, que seria aquela pessoa que clica aleatoriamente, entra no formulário, vê que tem que colocar alguns dados e prefere não preencher. Né? Elas ficam com preguiça ali de entregar esses dados, de preencher o formulário. Então é aquilo que eu falei, ele é o meio termo porque ele qualifica também. Então a pessoa que encaminha os números, os dados para você, ela já é mais qualificada que aquela pessoa que não enviaria. Então essa que não enviaria a gente já descarta de primeira, e para aqueles que a gente vai realmente prestar um atendimento, que já tem os dados, já entregaram, isso já mostra que eles têm um interesse no produto, têm um interesse no serviço, então o atendimento vai ser muito mais fluido e a tendência é você conseguir fechar mais facilmente aqueles dados. Porém, o formulário é mais caro que o WhatsApp. Então é aquela questão, o formulário é o mais barato, o WhatsApp é o mais barato, o formulário é o meio termo, que é mais caro que o WhatsApp, e a landing page é a mais cara de todos, não tem o que fazer. Lógico, depende da tua landing page também. Se você tiver uma landing page muito boa, que converte muito bem com o teu público, você pode ter um custo barato por lead também. Tá? Não é uma regra você ter um custo caro, mas em tendência o WhatsApp sempre vai ser mais barato do que formulário e landing page, porque ele não solicita nada para o cliente. Né? Ele não faz nenhum tipo de qualificação e nenhuma triagem. Ele só manda direto para o atendimento. Então o funil, por ser menor, te traz um custo menor. E aqui a gente entra numa estratégia ideal, né, para uma empresa que já tem capital, já tem resultado, que é o melhor tipo de estratégia possível, que seria uma estratégia do híbrido, onde na fase 1 a gente utiliza o tráfego para a nossa landing page, depois da landing page que ela vai qualificar os nossos leads, a gente pode mandar ou para um formulário para uma avaliação ainda mais profunda daquele lead, dependendo do teu serviço ou produto, ou mandar para o WhatsApp direto. Então, fez a triagem na landing page, mandou direto para o WhatsApp, você já vai ter um lead mais qualificado. Na fase 2, você pode iniciar um remarketing para o WhatsApp. Então, aqueles que não entrarem em contato pela landing page te entregar os dados, você consegue pegar o público para fazer remarketing, aqueles que não clicaram no teu WhatsApp e tentar retrabalhar novamente. Fazer uma tirada de objeções com atendimento 1 a 1. Então, você mandou para a landing page, qualificou alguns leads e as pessoas ainda têm dúvida, você vai tirar todas as dúvidas que sobraram no WhatsApp. Então, ao final disso, você vai ter um lead muito mais qualificado para vender. Então, você acaba gerando um resultado mais interessante sem muito atrito, né? Porque essa é a questão. No WhatsApp você pode gerar um resultado muito bom? Com certeza. Como eu falei, negócios locais, corretores de imóveis,
utilizam muito e geram muito resultado. Mas você gerar um resultado sem um atrito entre clientes bons e ruins, só a landing page te oferece isso daí, ou um formulário, lógico, bem completo. E o nosso resumo aqui da nossa decisão do que a gente poderia fazer e decidir entre o WhatsApp, landing page ou página. Primeiro, para quem tem baixo orçamento e normalmente é um negócio local, a gente utiliza o WhatsApp. Foca em vendas mais rapidamente, quantidade de leads, leads mais baratos e mais oportunidades para o teu cliente. Já para aqueles que já estão com um negócio mais estruturado, querem uma escala maior, ou são infoprodutos, né, e produtos digitais, vendas, e-commerce, por exemplo, você vai sempre utilizar a landing page, não tem como fugir. E aí o foco é em dados e também qualificação de lead. Né? Você vai qualificar melhor seu lead. Se você for um e-commerce ou um infoproduto, você vai conseguir vender no automático. Se for uma empresa comum que presta serviços, por exemplo, você vai qualificar na tua landing page e vai mandar para o WhatsApp para atender só aqueles que valem realmente a pena. E caso você não tenha nenhum site, você queira ainda assim qualificar os seus leads, mas não tenha a landing page, não queira gastar com isso, você pode utilizar aí o lead com os formulários instantâneos, que também vai funcionar legal, mas entenda que aqui você vai pagar um pouco mais caro pelo WhatsApp também. Então, no final das contas, se você está iniciando um processo de tráfego pago, não tem muito capital, utilize o WhatsApp ou o formulário se você quiser pagar um pouquinho mais pela qualificação. Se você já tem uma empresa mais estruturada, invista nas landing pages bem qualificadas, que vai gerar muito resultado também. Independente do teu negócio, independente da sua operação, utilize os anúncios online. E aí escolha o que faça mais sentido para aquele momento, para a situação da tua empresa. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta e compartilha. Se inscreve aqui embaixo e hypa o vídeo para ajudar o crescimento do canal também, para você que gosta do nosso conteúdo e está crescendo com a gente no tráfego pago. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!